Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre o transporte através da membrana. Na aula sobre membrana celular, nós descobrimos algumas das funções dessas membranas biológicas. Uma dessas funções é servir como uma barreira de seletividade para diferenciar o que fica no meio intracelular daqueles constituintes do meio extracelular. Então, dessa forma, é necessário existirem mecanismos de transporte através dessa membrana, para facilitar, então, a passagem de uma substância de um lado do líquido extracelular para o líquido intracelular, ou do líquido intracelular para o líquido extracelular. É importante, inicialmente, a gente observar que a distribuição dos solutos nos líquidos corporais é desigual. Então, existe um desequilíbrio eletroquímico entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Se a gente observar aqui no líquido extracelular, nós temos as concentrações de diferentes íons, de diferentes substâncias, e aqui no líquido intracelular, as concentrações desses mesmos íons. Observem que nós temos aí um desequilíbrio eletroquímico. Por exemplo, o sódio, o cálcio, o cloreto, aqui nesse exemplo, eles são mais concentrados no meio extracelular do que no meio intracelular. Isso é bem clássico na fisiologia. O potássio, ele é muito mais concentrado no líquido intracelular do que aqui no líquido extracelular. Então, nós temos aí uma variação na quantidade dessas substâncias em um meio ou no outro. Quando as quantidades desses solutos ficam equiparadas ou ficam iguais no líquido extracelular e no líquido intracelular, nós falamos aí que foi atingido um equilíbrio osmótico. Dentro dos sistemas biológicos, os transportes através da membrana, eles vão seguir aí bem semelhante ao fluxo de massa, que seria um fluxo global aí de fluidos que acontece a favor do seu gradiente de pressão. Vai de um local de maior pressão até um local de menor pressão. Nesse caso, dentro do transporte através de membrana, nós temos diferentes subtipos. Nós temos o transporte passivo, que pode ser dividido aí em difusão. A difusão, ela pode ser difusão simples ou a difusão facilitada, que utiliza proteínas transportadoras. E aqui eu vou chamar a atenção para o transporte passivo, porque muitos livros e muitas pessoas falam que o transporte passivo, ele é um transporte onde não há gasto de energia. Isso não é verdade. No transporte passivo, há sim o gasto de energia. Só que essa energia, ela não é proveniente da quebra de um ATP. Então, não é uma energia metabólica, mas existe o gasto de energia cinética, ali do movimento das moléculas. Já o transporte chamado de transporte ativo, ele pode ser primário ou secundário, e esse tipo de transporte apresenta gasto de energia metabólica. Então, para que ele aconteça, precisa usar aí a energia proveniente do ATP. Existe um transporte vesicular, esse tipo de transporte também gasta energia metabólica. E existe um tipo de transporte peculiar, que é a osmose, onde a gente vai falar aí sobre transporte de água, que tem algumas características diferentes dos outros tipos de transporte. Nós podemos observar nessa figura processos de difusão, processos de transporte ativo. Então, a difusão, ela vai ocorrer a favor aí do gradiente de concentração. Então, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E essa figura ela é interessante porque ela traz os eventos de difusão simples dessas duas formas. A maioria dos livros de fisiologia traz a difusão simples apenas nessa forma aqui inicial, onde a gente tem uma substância que vai passar diretamente por dentro dessa bicamada lipídica, então entrando na célula ou saindo da célula. E aí seria, por exemplo, um gás, uma substância lipossolúvel, pequena, algumas características interessantes. Entretanto, em algumas situações, nós vamos ter nessa bicamada lipídica proteínas canal, que vão formar, por exemplo, poros. E aí, muitas dessas substâncias, elas podem passar dentro dessa proteína canal. E esse seria também um tipo de difusão simples, porque ela não vai utilizar
proteínas transportadoras, mas vai passar por um canal, por um poro que está ali aberto na membrana. Então, a gente teria duas situações aqui como difusão simples. Já a difusão facilitada, a gente vai precisar utilizar uma proteína transportadora, que a depender do livro que vocês estiverem utilizando, pode receber o nome de proteína carreadora. É a mesma coisa. E aqui o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a passagem de substâncias de um lado para o outro, entretanto, vai ser necessário a utilização dessas proteínas. Por isso que ela recebe o nome de facilitada. Ela é facilitada pela presença, pela ajuda dessas proteínas carreadoras. O transporte ativo, como nós vimos, ele gasta energia metabólica, nesses tipos de difusão gasta energia cinética, e ele pode ser para dentro da célula ou para fora da célula, se a gente assumir que esse aqui é o meio intracelular e esse aqui é o meio extracelular. Uma coisa interessante em relação ao transporte ativo é que ele vai contra o gradiente de concentração. Então, ele vai colocar a molécula do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É por isso que ele precisa de energia para fazer isso acontecer. Em relação à exigência energética, esses transportes de membrana, eles podem utilizar a energia do movimento molecular, que seria a energia cinética, e não requerer ATP, ou seja, não utilizar a energia metabólica. Nesse caso, nós temos aqui o processo de difusão. Essa difusão ela pode ser simples ou ela pode ser facilitada pela presença de proteínas transportadoras. Quando nós temos aqui a necessidade de utilizar a energia do ATP, ou seja, a energia metabólica, nós vamos ter aqui um transporte ativo primário, que quando ele acontece, ele gera, né, ele cria um gradiente de concentração para que seja possível acontecer o transporte ativo secundário. Além disso, nós temos também os transportes vesiculares, a endocitose, a isocitose, o processo de fagocitose, são processos que necessitam aí da energia metabólica do ATP. Do ponto de vista da exigência física, nós vamos ter situações onde a molécula atravessa a bicamada lipídica, difusão simples, e situações onde o transporte vai ser mediado aí por uma proteína transportadora, carreadora, como a difusão facilitada, transporte ativo secundário, transporte ativo primário. Aqui no caso do transporte ativo primário, a gente vai ter uma bomba. Então, nós vamos conhecer as bombas, que são aí proteínas também presentes na membrana. Além disso, nós vamos, em algumas situações, precisar utilizar vesículas, que vão ser envolvidas aí por membrana, que seriam os casos da fagocitose, da exocitose e da endocitose. Se a gente observar essa figura, nós vamos ver como se fosse um becker, imagine na sua casa um copo cheio de uma solução, de um solvente como a água, e a gente adiciona aqui, por exemplo, imagine um efervescente, e a gente coloca dentro desse recipiente. Depois de um tempo, a gente observa uma mudança, uma transformação. Então, a formação aqui de uma solução. Aqui a gente teria um solvente e um soluto concentrado. Desse local, as substâncias elas vão partir, né, e se difundir para esse solvente. Por quê? Porque elas tendem a passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, elas vão se difundir por esse recipiente até elas alcançarem o que nós chamamos de equilíbrio, né, até ela chegar aí em equilíbrio. Nesse processo, aí nós chamamos de difusão. Existem algumas propriedades gerais para essa difusão. Primeiro ponto, a difusão ela utiliza a energia cinética do movimento molecular e não necessita de uma fonte externa de energia. Então, observem, a gente vai ter sim a energia cinética da movimentação molecular, mas não vai utilizar a energia do ATP. As moléculas se difundem de uma área de concentração mais alta para uma área de concentração mais baixa. A difusão ela vai continuar até que as concentrações entrem em equilíbrio. Só que aqui vai uma observação. Não quer dizer que as moléculas param de se movimentar quando estão no equilíbrio. Não é isso. O movimento molecular, após o equilíbrio ter sido alcançado, ele continua.
Mas como assim, professora? Imagine, se 3 moléculas saem do lado esquerdo e vão para o lado direito, então 3 moléculas que estão no lado direito vão para o lado esquerdo agora, tentando manter esse equilíbrio, mas o movimento ele não para de acontecer. A difusão, ela é mais rápida em algumas situações especiais. Por exemplo, a difusão vai ser mais rápida em gradientes de concentração maiores. Então, se eu tiver em um lado 5 moléculas e no outro 10 moléculas, a difusão vai acontecer do lado que tem 10 moléculas para o lado que tem 5 moléculas. Agora, se eu tiver em um lado 5 moléculas e no outro lado 500 moléculas, o movimento vai acontecer também. Só que ele vai ser muito mais rápido e vai acontecer aí do lado que tem 500 para o lado que tem 5 moléculas, de forma bem mais rápida. A difusão também vai ser mais rápida em menores distâncias. Imagina se eu tenho que me difundir apenas em um espaço de 10 centímetros. Agora, se eu tenho que me difundir em um espaço de 1 metro, é óbvio que vai ser muito mais rápido eu conseguir fazer esse processo numa distância menor. A difusão também vai ser mais rápida em temperaturas mais altas, porque o aumento da temperatura aumenta o choque, a movimentação das moléculas. Então, as moléculas elas conseguem se encontrar mais, elas movimentam-se mais rápido, então é mais fácil elas se difundir. A difusão ela também vai ser mais rápida para moléculas menores. Quanto menor a molécula, é mais fácil ela ser transportada aí através da membrana. A difusão ela pode ocorrer em um sistema aberto, que seria um exemplo de quando você abre um perfume seu e deixa aberto no ambiente, lá no seu quarto. Esse perfume ele vai se difundindo, né? Ele vai é, alcançando aí o ambiente. Então, ele pode acontecer nesse sistema aberto. Ou através de uma divisória que separa dois sistemas, que é o clássico aí que a gente estuda dentro da fisiologia, quando a gente pensa no líquido intracelular, líquido extracelular e uma membrana celular dividindo esses dois locais. Se a gente quiser colocar, né, matematicamente essas variáveis, a gente consegue observar algumas características interessantes em relação ao processo de difusão. Matematicamente, isso foi aí coletado e chamado de lei de difusão de Fick, onde a gente vai fazer um cálculo da taxa de difusão. Observem aqui a questão da concentração, desse gradiente de concentração. A gente vai comparar a concentração fora da célula e a concentração dentro da célula. Quanto maior for a diferença entre essas concentrações, a concentração fora da célula e a concentração dentro da célula, maior vai ser esse gradiente, mais fácil é o processo de difusão. Outra coisa que a gente pode observar aqui é a área de superfície da membrana. Quanto maior for a área de superfície da membrana, mais espaço vai ter para as moléculas se difundirem, para as moléculas passarem. Então, a área de superfície da membrana também é interessante, é importante. Observem a lipossolubilidade, uma substância que é lipossolúvel, ela passa por essa bicamada lipídica. Uma que não é lipossolúvel não vai passar. Em relação ao tamanho da molécula, quanto menor for essa molécula, mais fácil vai ser ela conseguir passar por essa bicamada lipídica. Moléculas maiores tendem a ter dificuldade de passar. A composição dessa camada lipídica, né, o que é que tem nessa camada lipídica também vai influenciar o processo de passagem de substâncias por essa bicamada lipídica. Então, aqui na lei de difusão de Fick, é expresso que a taxa de difusão é diretamente proporcional à área de superfície da membrana. Ou seja, quanto maior for a área de superfície da membrana, maior é a taxa de difusão. Outra coisa, ela também é diretamente proporcional ao gradiente de concentração. Quanto maior for o gradiente de concentração, maior é a taxa de difusão. E também a taxa de difusão também é diretamente proporcional à permeabilidade da membrana. Quanto maior for a permeabilidade da membrana a determinada molécula, maior vai ser a taxa de difusão dessa molécula. Em relação à permeabilidade da membrana, a gente vai observar dois pontos principais. A permeabilidade da membrana ela é diretamente proporcional
a lipossolubilidade da molécula. Se a molécula é lipossolúvel, maior vai ser a permeabilidade da membrana. Entretanto, essa permeabilidade da membrana é inversamente proporcional ao tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, menor a permeabilidade da membrana. Mudanças na composição dessa camada lipídica podem aumentar ou diminuir a permeabilidade dessa membrana. Existem alguns fatores, então, que podem afetar essa taxa de difusão através de uma membrana celular. São eles: a solubilidade lipídica, o tamanho da molécula, o gradiente de concentração gerado, a área de superfície daquela membrana e a composição dessa camada lipídica. Em algumas situações, nós vamos observar que o transporte acontece através de transportadores ali presentes naquela membrana. Existem as proteínas chamadas de proteínas canal. Elas criam um poro aqui cheio de água e esse poro transpassa o líquido extracelular e o líquido intracelular. Então, existe continuidade entre esses meios. E existem também as proteínas transportadoras, que nunca vão formar um canal aberto entre os dois lados. Em um determinado momento, esse transportador está aberto para o lado intracelular, e em outro momento, esse transportador ele fica aberto para o lado extracelular. Voltando aqui para as proteínas canais, né, que elas formam esse poro aqui cheio de água, elas podem ser chamadas, né, classificadas de duas formas. Canais com portões, canais com comportas, canais com mecanismo de gating. Então, eles vão se abrir ou eles vão se fechar em resposta a algum sinal. Então, observem que em algum momento ele está aberto, em outro momento, ó, existe algo fechando esse canal, bloqueando esse canal. Nesse estado, a gente pode, por exemplo, ter a ligação de um hormônio, né, de alguma substância endógena, que leva a uma mudança conformacional que estimula a abertura desse tipo de proteína canal. E aqui vai ter o fluxo de íons, por exemplo. Aqui seria o mecanismo, né, no momento em que esse canal está fechado. Já existem outros canais que eles ficam permanentemente abertos, ou chamados aí de poros, eles estão geralmente abertos. Então, nós temos poros, as aquaporinas, que são canais por onde passa a água. Nós temos alguns canais chamados de canais de vazamento para potássio, para sódio, que são canais que não têm mecanismo de regulação. Então, é basicamente um poro, um buraco ali naquela membrana por onde passam essas substâncias ou esses íons. Essas proteínas transportadoras, aqui lembrando que elas nunca vão estar abertas para os dois lados, né? Nós vamos ter aqui sempre a abertura voltada para um lado ou para o outro. Elas podem ser classificadas em transportadores de uniporte, transportam apenas um tipo de substrato. Aqui a gente tem um tipo de glicose sendo transportada, por exemplo, através de um canal chamado de GLUT. Aqui nós temos, ó, um canal, não, né? Na verdade, uma proteína chamada de GLUT. Nós temos aqui cotransportadores, e eles podem ser sim-porte. Esses transportadores de sim-porte movem duas ou mais substâncias na mesma direção através da membrana. Nós temos aqui, ó, um transportador SGLT que vai mover o sódio e a glicose na mesma direção. Eles também são chamados de cotransportadores. Os transportadores chamados de antiporte são também chamados de contratransportadores. Eles movem aí substratos em direções opostas. Aqui o sódio está vindo para um lado e o potássio para o outro. A gente viu aqui o nome ATP, porque isso aqui refere-se à bomba de sódio e potássio. Então, a sódio e potássio ATPase, que a gente vai conhecer mais um pouquinho para frente na nossa aula. O processo de difusão simples, ele acontece quando uma substância lipossolúvel, um gás, ele consegue passar diretamente por essa bicamada lipídica a favor do seu gradiente de concentração, do local mais concentrado para o local menos concentrado. Em algumas situações, eles podem passar, algumas substâncias podem passar por dentro desses canais que são formados, né, nessa membrana. Então, a gente tem aqui, ó, subunidades proteicas unidas formando
uma estrutura de canal, aqui no meio a gente tem um poro. As substâncias podem passar diretamente por esse poro, então também a favor do seu gradiente de concentração. A difusão simples através de uma membrana, quando a gente pensa nesse processo, essa taxa de difusão ela vai ser mais rápida também em algumas situações. Se a superfície da membrana for maior, a difusão simples vai ser mais rápida. Se a membrana for menos espessa, então o tamanho vai importar. É muito mais fácil, muito mais rápido eu passar de uma membrana menor do que de uma membrana maior. Quando o gradiente de concentração é maior, mais facilmente a taxa de difusão acontece. E, obviamente, se a membrana for permeável àquela molécula, então vai ser mais fácil a taxa de difusão, né? Vai ser bem mais rápida. O processo de difusão facilitada recebe esse nome facilitada porque vai utilizar algo que vai facilitar o processo. Então, aqui a gente vai precisar utilizar as proteínas transportadoras ou proteínas carreadoras. Uma analogia interessante em relação a esse processo seria o que nós observamos no Canal do Panamá. Lá no Panamá, a gente tem aqui o Oceano Pacífico de um lado, o Oceano Atlântico do outro. E aqui é esse canal. E a gente vê um barquinho que vem lá do Oceano Pacífico. Observe que nós temos aqui portões que fecham essas passagens. Então, o barquinho vem do Oceano Pacífico, esse portão desse lado se abre. Aí o barquinho passa, aí esse portão se fecha e o outro portão continua fechado. Em seguida, é que o portão do lado do Oceano Atlântico abre e o barquinho passa. Então, as proteínas carreadoras, assim como o canal ilustrado, nunca formam uma passagem contínua. Nunca vai ter, os dois vão estar abertos, né? Entre o líquido extracelular e o intracelular. Então, a passagem fica aberta para um lado, depois a gente tem um estado de transição com ambos os portões fechados, tá? Aqui está aberto, é fechado, ambos os portões ficam fechados e depois existe a passagem para o outro lado. Se a gente observar isso aqui dentro da fisiologia, a gente vai ter esse tipo de proteína carreadora. De um lado, ela está aberta aqui nesse caso para líquido extracelular, e existe um sítio de ligação para essa molécula aqui que vai ser transportada. Essa molécula se liga nesse local, promove uma mudança de conformação nessa proteína carreadora, que faz ela se fechar. Então, agora ela se fecha. Em seguida, existe a abertura para o outro lado, que seria o lado intracelular. E essa molécula solta e ela vai ser, então, liberada no meio intracelular. Nós podemos observar o processo de difusão facilitada que acontece aí para a glicose. Então, a difusão facilitada, ela vai internalizar a glicose seguindo os seus gradientes de concentração, utilizando um transportador chamado de glúteo. Então, observe que nós temos baixas concentrações de glicose no interior dessa célula e altas concentrações de glicose no meio externo a essa célula. Então, a partir dessa diferença aqui de concentração, a difusão ela vai acontecer. Até o momento, o que é que aconteceria, né, naturalmente? Essa difusão ela iria acontecer até a concentração de glicose de fora ser igual à concentração de glicose de dentro. E aí, essa difusão alcançaria o equilíbrio. Entretanto, nas nossas células isso não acontece. Por quê? Porque vocês estudaram na bioquímica que quando a glicose entra na célula, ela é convertida a glicose 6-fosfato. Então, isso vai manter, consequentemente, a concentração de glicose dentro da célula sempre menor do que fora. E isso é que estimula a contínua captação dessa glicose para dentro das células. Quando a gente fala de transportes que utilizam proteínas carreadoras, transportadoras, existem 3 fatores interessantes em relação a essas proteínas. Primeira coisa, a gente tem que pensar na especificidade desse transporte. Aquele transportador ele não vai transportar todas as substâncias ou qualquer substância presente no nosso organismo. Então, ele tem uma especificidade para uma substância ou para um grupo de substâncias. Então, não necessariamente é para uma única substância. Por exemplo, o glúten, né, que nós vimos em imagens anteriores, ele transporta
A glicose, mas não é só a glicose. Transporta a frutose, transporta a galactose, então transporta outros tipos ali de carboidratos. Esse é um tipo interessante, né, de propriedade. A outra propriedade é a saturação. Então, esses processos, eles podem passar por saturação. O que seria isso? A gente teria a ocupação de todos os sítios ativos e depois disso, independente do que eu adicionar mais de substrato, a gente vai ter uma taxa de transporte contínua. Então, a gente pode observar aqui nesse gráfico, que mostra a taxa de transporte para dentro da célula em função da concentração extracelular do substrato. Então, eu vou adicionando substrato e a minha taxa de transporte vai aumentando. Eu adiciono mais substrato, aumenta a taxa de transporte. Vou adicionando mais substrato, aumenta a taxa de transporte. Até chegar num ponto máximo. Ó, adicionei o meu substrato, a taxa de transporte chega aqui. Então, o transporte máximo está acontecendo. Se eu for adicionando mais substrato, a taxa de transporte, o transporte máximo já foi alcançado. Não vai transportar mais rápido que isso. Por quê, gente? Porque não tem mais sítio de ligação para esse substrato. Todos já estão ocupados. Então, isso a gente chama de saturação. Como é que eu poderia modificar, então, esse processo de saturação? Só se a gente fizesse a síntese de mais proteínas transportadoras. Aí são processos mais demorados. Então, esse gráfico mostra que o transporte ele pode atingir a sua taxa máxima quando todos os sítios de ligação do transporte são preenchidos, ou do transportador, são preenchidos com substrato. A taxa aqui de transporte é proporcional à concentração do substrato até que os carreadores eles estejam saturados. Depois disso, você pode adicionar mais substrato, que isso não vai modificar a taxa de transporte. E o outro fator interessante é o mecanismo de competição. Então, se um transportador pode transportar, uma proteína transportadora pode transportar uma substância ou mais, existe uma competição entre elas. Aqui nós podemos observar a taxa de transporte de glicose, em função da concentração de glicose em milimolar. Observe que quando tem apenas glicose sendo transportada, a taxa de transporte é bem mais alta. Se naquele meio tiver glicose e galactose, a taxa de transporte da glicose cai. Por quê? Porque a galactose vai estar ligando em algumas proteínas transportadoras e vai estar, então, competindo por aquela proteína com a glicose. Vamos fazer uma comparação entre poros, canais e proteínas carreadoras. Como exemplo de poros, nós temos as aquaporinas, né? Aquaporinas que são canais sem comporta para água. A via através da membrana, então, eles está sempre aberto, né? Eles são, como eu falei para vocês, como se fosse um buraco naquela membrana que deixa essa água passar. O evento unitário aqui é ausente, porque ele está constantemente aberto. Partículas translocadas por segundo, até 2 vezes 10 a nona. Nós temos como canais, exemplo, um canal de potássio do tipo Shaker, aqui, que seria um canal de potássio sensível à voltagem. Ele é intermitentemente aberto, então, em um momento ele está aberto, em outro momento ele está fechado. O evento unitário aqui seria o momento da sua abertura, e aqui a gente teria partículas translocadas por evento, 6 vezes 10 a quarta, e partículas translocadas por segundo, aí geralmente 10 a sexta, 10 a oitava, quando eles estão abertos. Já uma proteína carreadora, né, como transportador para a glicose, o glúten, a via através da membrana nunca vai estar aberta. Então, a gente não tem aquela continuidade. O evento unitário seriam esses ciclos de mudança conformacional. A substância liga de um lado, fecha, para depois abrir, e ela ser liberada do outro lado. Partículas translocadas por eventos de 1 a 5, partículas translocadas por segundo de 200 a 50 mil partículas. Quando a gente entra no transporte ativo, já vamos lembrar, aqui a gente vai ter um gasto de energia metabólica e a gente vai ter o transporte das substâncias, dos íons, das moléculas, no sentido contra o gradiente de concentração. É por isso que a gente vai precisar de uma energia para que isso aconteça.
Imagina se você precisar passar de um lado, você está num show, e você precisa ir do lado mais concentrado para o menos concentrado, é mais fácil. Imagina que você está no meio das pessoas e você precisa ir ao banheiro, que pro lado do banheiro não tem ninguém, então você vai facilmente. Se for ao contrário, se você acabou o show, tá todo mundo no caminho do banheiro e você quer chegar ao banheiro, então você vai ter que passar por dentro dessas pessoas, né? Vai ter que passar ali entre essas pessoas para você chegar no seu objetivo. Então é muito mais difícil você fazer isso porque você está indo contra o gradiente de concentração. Então, se você tiver uma energia, facilita o seu processo. Imagine se tivesse ali um trampolim, você pula lá e você consegue você consegue chegar no outro lado mais rápido. Então, se tiver algum mecanismo que faça você pular e chegar lá do outro lado mais fácil, seria uma energia. Então, dentro do transporte ativo, a gente tem o primário e o secundário. O primário é classicamente aí bem descrito na literatura através da bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio recebe o nome também de sódio potássio ATPase. Cuidado quando você fala bomba de sódio potássio ATPase, porque isso é pleonasmo, tá? É redundante. Então, ou bomba de sódio potássio ATPase. Vamos ver a estrutura? Nós temos então aqui, ó, a presença, né, de subunidades, alfa e beta. A gente tem, ó, sítios de ligação para o sódio e sítios de ligação para o potássio. Uma das características de transporte ativo é que a gente vai transportar esses íons aqui contra o gradiente de concentração. Então, o potássio ele é muito mais concentrado no citosol, comparado com o líquido extracelular. O sódio é muito mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Nesse transporte, a gente vai colocar o potássio para dentro da célula e o sódio para fora, utilizando a energia proveniente da quebra de um ATP. Vamos observar como é que esse processo acontece. Então, aqui inicialmente nós temos o líquido extracelular, o líquido intracelular, a bomba de sódio e potássio. Ela está aberta para a face interna da membrana, onde nós temos uma baixa concentração de sódio comparada com o líquido extracelular. Nessa bomba de sódio e potássio existem 3 sítios ali de alta afinidade ao sódio. Então, o sódio vai vir, ó, nessa situação, esses sítios estão com uma alta afinidade ao sódio. O sódio vem, se liga nesses sítios, e aí ocorre a quebra do ATP, liberando então o ADP mais uma energia. E o fosfato inorgânico, ele vai ser aqui, ó, adicionado nessa ATPase. Então, a ATPase é fosforilada com esse fosfato inorgânico vindo lá do ATP. E aí a gente observa já a mudança que aconteceu nessa proteína, né, nesse bomba. Observem que as duas faces agora estão fechadas. Então, é uma mudança conformacional. A proteína muda a sua conformação. E aí o sítio de ligação do sódio, ele perde a sua afinidade pelo sódio em seguida, ó. Essa proteína, ela muda de conformação e fecha nos dois lados, em seguida abre para o lado extracelular. Quando isso acontece, o sódio perde a sua afinidade por esse sítio aqui, porque a mudança conformacional que aconteceu levou a uma diminuição, né, uma mudança nesse local. E aí, como o sódio perde a sua afinidade por esse local, esses 3 íons sódio são liberados no líquido extracelular. E aí, nesse momento que a gente tem abertura para esse líquido extracelular, aí a gente vai ter o sítio de alta afinidade ao potássio aparecendo. Então, nesse momento a gente perde afinidade, esses sítios aqui perdem afinidade pelo sódio, e essa mudança conformacional que ocorreu expôs o sítio de ligação ao potássio, que são 2. Por isso que a gente joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, porque aqui só aparecem 2 sítios com alta afinidade ao potássio. Aí o potássio presente nessa região do líquido extracelular tem baixa concentração de potássio. Os 2 se ligam a esse local. Em seguida, esse fosfato inorgânico ele é liberado, tá? A proteína muda de conformação, fecha aqui em cima,
libera esse fosfato inorgânico e abre para baixo. Então, esses sítios aqui com afinidade para o potássio, eles vão perder essa afinidade. E aí o potássio é liberado no meio intracelular. E esses sítios de alta afinidade aí de ligação ao sódio, eles voltam a aparecer e o ciclo se reinicia. Então, nesse processo aqui, a gente vai estar colocando 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. Essa é uma das coisas que faz com que a gente tenha aquele desequilíbrio eletroquímico que a gente falou no começo. Então, a bomba de sódio e potássio, ela contribui para a manutenção desse desequilíbrio eletroquímico aí existente entre o líquido extracelular e o líquido intracelular. Nós temos, além do transporte ativo primário, né, nós falamos da bomba de sódio e potássio, mas é importante lembrar que não é só a bomba de sódio e potássio que nós temos bombas de cálcio diversas, nós temos bomba de próton, nós temos a bomba de próton-potássio, então existem diferentes tipos de transporte ativo primário. Quando esse tipo de transporte ativo primário acontece, ele gera gradientes, né, ele gera gradientes principalmente de sódio, que vão auxiliar em transportes secundários. Então, aqui a gente vai ter um transporte ativo secundário, onde a gente vai conseguir transportar o sódio e a glicose através de uma proteína chamada de SGLT, localizada ali na região de lúmen intestinal ou lúmen renal. E nesse caso, quando a gente tem esses transportes, eles coexistem. Transporte ativo primário coexiste ali próximo ao transporte ativo secundário. Quando o transporte ativo primário vai acontecendo, vão ser gerados um gradiente aqui, ó, de sódio alto. E aí, porque o sódio está sendo colocado aqui para fora, né? A gente vai ter uma quantidade grande de sódio que vai conseguir interagir com essa proteína carreadora. Essa proteína carreadora aqui, o SGLT, inicialmente, observem que ele está aberto para que região? Para a região do lúmen do intestino, ou do túbulo renal. E aí tem um sítio de ligação para esse sódio. E aí, quando o sódio se liga aqui, promove uma mudança conformacional nessa proteína que expõe o sítio de ligação para a glicose. Estava encoberto antes, né? A mudança de conformação que ocorreu depois que o sódio se ligou é que faz a exposição desse sítio de ligação para a glicose. Aí a glicose vem, se liga nessa região, e aí, quando acontece essa ligação da glicose aqui, isso promove uma mudança conformacional nesta proteína carreadora, e aí ela se fecha nessa face externa aqui e se abre nessa face do líquido intracelular. E aí, quando isso acontece, o sódio vai ser liberado para o citosol, onde a concentração de sódio é menor, e quando o sódio é libertado, né, liberado aqui, isso promove uma mudança conformacional na proteína que diminui a afinidade desse sítio aqui pela glicose. E aí a glicose também vai ser liberada. E aí a glicose ela entra aqui dentro da célula, utilizando então um transporte ativo secundário. Esse transporte ativo secundário é bem comum para a glicose com glicose, sódio com aminoácido, também a gente encontra bastante aí dentro desse transporte ativo secundário. Alguns exemplos de transportadores diversos que nós vamos estudar dentro de diferentes sistemas na fisiologia. Nós temos a bomba de sódio e potássio, nós temos diferentes canais, como canais para potássio, canais para sódio epiteliais presentes nos rins, canais para sódio dependentes de voltagem. Nós temos cotransportadores para sódio e algum soluto, como nós vimos ali no transporte ativo secundário, o sódio e a glicose, o sódio e aminoácidos. Nós temos canais de cálcio controlados por voltagem. Nós temos aqui ó, diferentes bombas, bomba de cálcio e próton em organelas, na membrana plasmática. Nós temos trocadores aqui, ó, de sódio e cálcio, né, em sentidos contrários, antiportes. Nós temos canais para cloreto, trocadores diferentes, cotransportadores, sódio, potássio dos cloretos, cotransportador, sódio, cloreto, canais para prótons. Então, a gente tem uma série de diferentes tipos de transportadores que nós vamos abordar
dentro de assuntos específicos na fisiologia. Outro tipo de transporte importante dentro dos nossos organismos, transporte vesicular. Esse transporte vesicular, ele também utiliza a energia metabólica, a energia proveniente da quebra da molécula de ATP. E aí nós temos alguns interessantes, né? Fagocitose, endocitose, exocitose. A fagocitose é algo que acontece bastante dentro de células que vocês vão estudar lá no sistema imune, né? Por exemplo, os fagócitos, que são células de defesa para o nosso organismo. Observem aqui essa célula próxima de uma bactéria. Quando é que a gente vai precisar fazer um transporte vesicular? Quando a gente tiver algo grande demais para passar nas nossas membranas. Então, uma bactéria é muito grande para conseguir passar por dentro dessa membrana. Então, uma alternativa interessante é a gente conseguir englobá-la. Nossas células de defesa fazem isso. Então, o que é que acontece? A gente vai ter a célula observando essa bactéria aqui, né? Interagindo com ela. E aí, no caso da fagocitose, existe a projeção dessa membrana. Então, existem alterações de citoesqueleto que fazem com que haja projeção da membrana para englobar essa bactéria. Aqui, por exemplo, é um leucócito, e aí esse leucócito fagocítico encontra uma bactéria que se liga à membrana celular. Aí esse fagócito, né, ele utiliza o seu citoesqueleto, projetando ele, né, aqui projetando a sua membrana celular ao redor da bactéria. Então é esse movimento aí de citoesqueleto que, para que ele aconteça, a gente precisa de ter gasto de energia metabólica. E aí isso aqui, ó, cria uma grande vesícula, que a gente vai chamar de fagossomo. Então, isso aqui é formado inicialmente, o fagossomo, que vai conter essa bactéria e ele vai se separar da membrana celular. E aí ele se move para dentro do citoplasma. Aqui dentro do citoplasma, ele vai se unir ao lisossomo. E aí, esse lisossomo, lembra que a gente, dentro do lisossomo, nós comentamos que existem enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas agora passam a quebrar essas estruturas bacterianas. Então, isso aqui, quando a gente tem o fagossomo junto com o lisossomo, a gente chama de fagolisossomo. E aí, essas enzimas, elas começam a digerir essa bactéria, a bactéria morre. O processo de endocitose, ele tem algumas diferenças para a fagocitose. Primeira coisa, na fagocitose, a gente observou que existem projeções, né, da membrana plasmática. Aqui não, nós vamos observar invaginações, não são projeções, são invaginações da membrana. E aqui as membranas, as vesículas que são formadas são vesículas pequenas. Nesse caso aqui, nós vamos observar um tipo de endocitose que é mediada por receptor. Então, a ligação de um ligante a esse tipo de receptor aqui vai promover um processo de endocitose. Então, geralmente, quando a gente tem um tempo já onde o ligante está ligado a esse receptor, esse complexo ligante-receptor migra para regiões na membrana que são cobertas por proteínas chamadas de clatrinas, são cavidades específicas em alguns locais da membrana, onde tem essas proteínas interessantes, são as clatrinas. Chegou nessa região aqui, a gente tem um estímulo para que o processo de endocitose aconteça. Essas proteínas clatrinas, elas auxiliam nesse processo de endocitose. Então, observem que vai acontecendo um processo de invaginação da membrana. E aí é formada essa vesícula que se solta dessa região da membrana plasmática. Essa vesícula, ela perde essas placas, essas capas de clatrina que retornam para as regiões da membrana específicas. E aí, geralmente, se solta, o ligante se solta do receptor. E aí a gente pode encaminhar, por exemplo, esses ligantes para o lisossomo, onde eles vão ser degradados, ou para o aparelho de Golgi, onde eles vão ser processados. E esses receptores, eles também podem ser degradados, ou eles podem, voltar para a membrana. Então, essa vesícula de transporte, cheia de receptores, ela pode retornar e ser acoplada novamente aqui à membrana plasmática, e no processo que a gente chama de exocitose, então essa vesícula vem,
com o seu conteúdo, ela se liga aqui na membrana plasmática e ela vai, ó, no caso dos receptores, esses receptores eles vão ser reciclados, eles vão voltar para a membrana plasmática. Mas a gente também tem o processo de exocitose em vários sistemas do nosso organismo, principalmente quando a gente falar dos neurotransmissores. Os neurotransmissores eles vão estar presentes dentro dessas vesículas e aí vai acontecer a exocitose, a união dessas vesículas, essa vesícula na membrana plasmática e a liberação desses neurotransmissores, por exemplo, numa fenda sináptica. São coisas que a gente vai estudar dentro da fisiologia. Então, a endocitose seria para dentro, né, essa vesícula sendo formada e colocada para dentro da célula. E a exocitose seria essa vesícula se unindo à membrana plasmática e liberando o conteúdo aí no líquido extracelular. Existe um transporte ainda vesicular chamado de transcitose, que envolve a endocitose, o transporte vesicular e a exocitose. Nesse caso aqui, a gente tem proteínas plasmáticas que chegam na região chamada das cavernas, são regiões que estão repletas de clatrinas, e isso estimula o processo de endocitose. Em seguida, acontece o transporte vesicular, que é guiado pelo citoesqueleto, e o processo de exocitose. Então, nós temos proteínas plasmáticas bem concentradas aqui nessas regiões chamadas de cavernas, que depois sofrem o processo de endocitose e formam as vesículas. Elas vão atravessar a célula com a ajuda do citoesqueleto e o conteúdo presente nessas vesículas vai ser liberado no líquido intersticial. É bem interessante isso dentro da relação da mãe com o bebê. Então, porque os bebês eles adquirem muitos anticorpos das mães a partir desse tipo aqui de transporte, que seria de transcitose. Os transportes que nós falamos anteriormente, a maioria deles, a gente está levando em consideração a passagem da substância por uma membrana. Mas, dentro dos nossos sistemas, principalmente ali quando a gente fala de fisiologia intestinal e renal, as substâncias, elas precisam passar por toda a célula. Então, elas precisam passar por uma membrana e por outra membrana. Então, nós temos aqui um transporte chamado de epitelial, passando por toda a célula. A membrana apical, ela geralmente contém microvilosidades, e essa membrana apical, ela está voltada para o lúmen do órgão, então, para a luz do órgão, né, que seria aqui o intestino ou o túbulo renal. Enquanto que a membrana que está voltada para o líquido extracelular, nós chamamos de membrana basolateral, tá bom? Então, essa membrana basolateral, ela está em contato com o líquido extracelular. Nós observamos aqui algumas junções oclusivas que podem limitar o movimento das moléculas entre as células. Nós observamos proteínas transportadoras. Essas proteínas transportadoras, não necessariamente elas são iguais na membrana apical e na membrana basolateral. Elas podem ser diferentes. A gente pode ter o transporte de uma substância por um tipo de proteína transportadora na membrana apical e por outro tipo de proteína transportadora na membrana basolateral. Nós chamamos de absorção, um processo onde a gente vai ter a passagem de algo a partir da luz desse órgão, né, da sua administração ali, até, por exemplo, a corrente sanguínea. Essa passagem aqui, esse processo de absorção pode ser paracelular, quando ele acontece entre uma célula e outra, então vai passar pelo meio entre uma célula e outra, ou pode ser transcelular, quando ele precisa cruzar essas duas membranas, passar pelo meio da célula. Já o processo de secreção vai ser o contrário, quando a gente traz do líquido extracelular algo e retorna aqui para o lúmen do órgão, intestino, túbulo renal. Um exemplo clássico aqui desse transporte epitelial é o que a gente consegue observar aí no SGLT, né? Então, aqui, ó, a gente tem o lúmen do rim, o lúmen do intestino. A gente vai ter aqui uma proteína lá, o SGLT, um transportador SGLT, que vai transportar a glicose e o sódio, um transporte ativo secundário, que vai acontecer graças ao gradiente que é formado aqui de sódio, devido à presença aí de um transporte ativo secundário que fica bem próximo. Então, o simporte de sódio e glicose internaliza a glicose
contra o seu gradiente de concentração, utilizando a energia armazenada do gradiente de concentração de sódio. Então, entra o sódio e entra a glicose na célula. E agora, o que é que acontece com o sódio e o que é que acontece com a glicose? A glicose, ela vai passar para o líquido extracelular através de um transportador glúteo. Então, o transportador glúteo aqui transfere a glicose para o líquido extracelular por difusão facilitada. Enquanto que o sódio, ele vai passar para o líquido extracelular através de uma bomba de sódio e potássio, utilizando, então, um transporte ativo primário. E nós chegamos no transporte chamado de osmose. A osmose é um tipo peculiar de transporte através da membrana, que vai se referir ao transporte de água. Quando a gente falou dos outros tipos de transporte, a gente sempre leva em consideração a concentração dos solutos, né? Então, a gente vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui, no caso da osmose, a gente tem que pensar que a água é um solvente, né? Um solvente universal. A água, ela tende a passar para um local que está mais concentrado em soluto, para poder fazer justamente o processo de diluição desse soluto. Então, se eu tiver, como a gente pode observar nessa figura, dois compartimentos, um compartimento A e um compartimento B, a gente tiver uma separação por uma membrana seletivamente permeável à água, mas não à glicose, a água ela vai conseguir permear, passar aí entre um meio e outro. Qual é a tendência da água? Ela passar do meio que está menos concentrado em soluto para o meio que está mais concentrado em soluto, para que ela consiga fazer o processo de diluição. Então, dois compartimentos aqui são separados por essa membrana, que é permeável à água, mas não à glicose. E como a solução B ela é mais concentrada que a solução A água vai se mover por osmose para a solução mais concentrada. E a osmose ela vai ficar acontecendo para sempre? Não. Ela vai cessar quando as concentrações elas estiverem semelhantes. Além desse fator em relação à osmose, existe um outro termo importante para a gente conhecer, que é justamente o que a gente chama de pressão osmótica. O que é que seria a pressão osmótica? Observem aqui nesse compartimento A gente teria água pura. No compartimento B, a gente teria soluto, que seria a glicose. A água, ela tende a passar para onde? Para um local mais concentrado em soluto. Mas se a gente ficar aplicando uma força aqui para impedir a osmose, né, para impedir que a água passe do compartimento A para o compartimento B, então essa força aí é que a gente chama de pressão osmótica. É a pressão que deve ser aplicada para impedir o processo de osmose. Quando a gente pensa no transporte de água, a gente precisa relembrar alguns conceitos aí que seriam relacionados com a osmolaridade e a tonicidade. A osmolaridade, ela diz respeito ao número de partículas que estiverem em soluções. E a gente vai comparar solução com solução. A gente compara uma solução de acordo com o número de partículas que existe ali, e a gente compara outra solução de acordo com o número de partículas que existe nessa outra solução. Já a tonicidade, ela vai levar em consideração os solutos não penetrantes, que seriam justamente aqueles solutos que não conseguem permear pela membrana plasmática. Vamos observar aqui nessas tabelas. Então, inicialmente, vamos observar a comparação em relação à osmolaridade. A solução A, ela contém 1 osmol de glicose, a solução B contém 2 osmol de glicose e a solução C contém 1 osmol de cloreto de sódio. Se a gente fizer uma comparação entre a solução A e a solução B, a solução A é hiposmótica em relação à solução B, porque aqui só tem 1 osmol e aqui tem 2. Se eu comparar a solução A com a solução B, ambas têm 1 osmol. Muda o quê? Muda a substância, mas ambas têm 1 osmol. Então, eu tenho que levar em consideração o número de partículas. Então, a solução A é isosmótica em relação à solução C. Ou seja, elas têm a mesma osmolaridade. Se eu comparar a solução B com a solução B é hiperosmótica, ela ganha, né? Ela tem 2 osmol de glicose em relação à solução A.
Se eu comparar a solução B com a solução C, igualmente, essa solução ela é hiperosmótica. Quando eu comparo a solução C com a solução A, eu tenho que elas são isosmóticas. Quando eu comparo a solução C com a solução B, eu tenho que a solução C é hiposmótica em relação à solução B. Então, observem que na osmolaridade, a gente vai comparar solução com solução. Já quando eu tenho a tonicidade, eu vou comparar uma solução e o comportamento de uma célula que seria colocada naquela solução. Então, se essa célula for colocada naquela solução, ela vai inchar, ou seja, ela vai aumentar em tamanho, ela vai murchar, ela vai encolher, reduzir em tamanho, ou não vai acontecer nada. E aí a gente vai fazer justamente esse tipo de comparação. Nós temos aqui 3 soluções, A, B e C. Compartimento celular na solução. Então, se eu pegar uma célula e colocar ela nessa solução A, e a célula inchar, o que quer dizer isso? Quer dizer que a água ela vai sair da solução e vai entrar dentro da célula. Isso quer dizer que essa solução ela é hipotônica, tem baixa tonicidade, porque a tonicidade maior estava dentro da célula. E a água seguiu esse caminho para poder fazer esse processo de diluição. Já nessa solução B, se eu pegar essa célula e colocar dentro da solução B, e a célula não mudar de tamanho, isso quer dizer que a solução B é isotônica. Então, a célula tem a mesma tonicidade que aquela solução. Já se eu pegar essa célula e colocar numa solução C, e a célula encolher, isso quer dizer que a água ela saiu de dentro da célula e ela foi para essa solução. Então, isso quer dizer que a solução C ela é hipertônica. Por quê? Porque ela vai atrair a água. E a água segue o caminho mais concentrado. A água sai sempre na direção onde tem mais soluto para que ela possa, então, diluir essa região. Outro tipo de observação que a gente pode fazer estão nessas figuras aqui. Então, observem, nesse caso, uma célula contendo 6 partículas não penetrantes, sendo colocada aqui dentro de uma solução com 3 partículas não penetrantes. Então, observem que a água, ela vai entrar nessa célula e a célula vai inchar até o momento em que a gente tenha um certo equilíbrio entre esses locais. Nessa situação aqui B, a gente tem solutos penetrantes. O que é que seriam solutos penetrantes? Eles conseguem passar pelas membranas. Então, ó, o soluto aqui sai, aqui ele também consegue sair. Então, nesse caso, aqui, onde eu tenho 4 solutos penetrantes, esses solutos penetrantes, eles podem deixar a célula por difusão. E aí vai ter 2 fora da célula, 2 dentro da célula. Vai ter movimento de água? Não, porque eu tenho um equilíbrio entre os solutos penetrantes. É por isso que, para a tonicidade de uma solução, é muito mais importante os solutos não penetrantes, porque eles não vão conseguir se mover, eles não vão sair de dentro da célula e nem vão entrar, porque eles não conseguem penetrar nessa estrutura. Se uma célula aqui possui concentração igual, aqui a célula e essa solução, se a gente pensar só nos solutos, eu tenho 6 dentro da célula e 6 na solução. Só que observem que uns são penetrantes e outros não. Quando a célula é colocada na solução, a água não se move, porque inicialmente essas soluções estão em equilíbrio osmótico, eu tenho que elas são isosmóticas. Contudo, há um gradiente de concentração para o soluto penetrante. Se o soluto penetrante entrar, a partir desse momento eu vou ter muito mais soluto dentro da célula. Então eu vou atrair a água para dentro da célula. Então a água vai entrar nessa célula. Então, o equilíbrio ele vai ser restaurado quando as concentrações de soluto não penetrantes são iguais na célula e na solução. A célula aqui, nesse caso, ganhou volume. Por quê? Porque os solutos penetrantes entraram nessa célula. Então, observem a importância dos solutos penetrantes e não penetrantes para a determinação dessa tonicidade. Para a gente fechar a nossa aula, vamos rever um pouquinho sobre algumas características que nós estudamos desse transporte através de membrana. Nós vimos que podem ser um transporte ativo, quando a gente tem um gasto de energia metabólica, pode ser um transporte vesicular, como exocitose, endocitose, fagocitose,
Lembrando pequenas diferenças, o tamanho da vesícula que é formada, na fagocitose é maior, a gente tem uma projeção daquela membrana. Na endocitose, a gente tem o contrário, que é uma invaginação, a vesícula formada ela é menor. Quando a gente tem aqui um transporte ativo mediado por proteína, temos o transporte ativo primário, ou direto, a gente vai ter as bombas, né, que seriam as ATPases, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, bomba de próton, próton-potássio, entre outras. E a gente tem um transporte ativo indireto, ou secundário, que utiliza o gradiente de concentração criado pelo ATP lá no transporte ativo primário. Então, nós temos aí o transporte principalmente de glicose, de aminoácidos associado com o sódio. Voltando aqui para o transporte passivo, a gente observou que a gente vai ter gasto de energia cinética. Pode ser uma difusão simples, né, que vai seguir o gradiente de concentração. Difusão facilitada, que também segue o gradiente de concentração. A gente utiliza uma proteína transportadora para facilitar o processo. Tem canal iônico, que segue um gradiente eletroquímico, um gradiente que pensa na concentração e na carga elétrica. Transporte de osmose, né, e, utilizando a coporina. Lembrando que os transportes ativos, né, transporte ativo primário, secundário, eles vão contra gradiente de concentração. Então, seriam uma recapitulação de algumas características aí desses transportes através de membrana. Bom, turma, então nós chegamos ao final da nossa videoaula sobre transporte através de membrana.